2025 não foi um ano qualquer, foi um ano sentido na pele. Sorocaba enfrentou perdas, incertezas e dias difíceis. Viu a cidade parar, chorar, questionar, viu a justiça agir, a política ser colocada à prova e problemas antigos voltarem a bater a porta. Mas também foi um ano de encontros, conquistas e resistência. De vozes que se levantaram, de comunidades que reagiram, de vitórias que uniram a cidade em um só grito. Entre chuvas que expuseram feridas e decisões que mudaram rumos, Sorocaba mostrou que é feita de gente. Gente que trabalha, que cuida, que educa, que cobra, que sonha e que acredita. Janeiro abriu 2025 em Sorocaba sob um clima de alerta. A primeira morte por dengue do ano, envolvendo uma mulher de 58 anos, acendeu o sinal vermelho na saúde pública. Com o avanço do Aedes aegypti e o aumento de ocorrências com escorpiões, a cidade intensificou mutirões e ações de combate reforçadas por recursos do governo do estado. A infraestrutura também virou preocupação. Fissuras em viadutos importantes, como o dos ferroviários e o Jânio Quadros, ganharam repercussão nas redes sociais e forçaram vistorias emergenciais e cobranças políticas por segurança. No trânsito, números alarmantes. Sorocaba fechou 2024 com 121 mortes, o pior índice em 9 anos. Jovens motociclistas seguem como as principais vítimas. Na política, a Câmara Municipal iniciou o ano com nova presidência e sob os holofotes de um empréstimo bilionário aprovado que dividiu opiniões. Fora do Brasil, o mundo também começou em tensão. O planeta superou o limite de aquecimento de 1,5 grau e Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos. No esporte, o São Bento estreou na Série A2 sob pressão. E na educação, a ampliação de vagas em creches trouxe alívio para famílias. Janeiro terminou deixando claro, 2025 não seria um ano tranquilo. Fevereiro manteve o tom de instabilidade. No futebol, o São Bento viveu uma crise rara. Baixo desempenho, trocas rápidas de comando técnico e pressão crescente da torcida. Na saúde, os números assustaram. O índice de infestação do mosquito da dengue saltou mais de 300% em Sorocaba. O avanço da doença levou o governo de São Paulo a decretar emergência em saúde pública. O trânsito voltou ao centro do debate. Levantamentos revelaram que mais de 1/3 das mortes em acidentes envolvia álcool, drogas ou medicamentos. Sorocaba passou a liderar o ranking estadual de mortalidade no trânsito entre grandes cidades. No cenário internacional, a internação do Papa Francisco mobilizou fiéis e autoridades em todo o mundo. Em meio às crises, fevereiro também trouxe um marco histórico para a região. Iperó iniciou as obras do reator multipropósito brasileiro, que colocará o país na vanguarda da tecnologia nuclear voltada à saúde e à pesquisa. Entre epidemias, estatísticas preocupantes e investimentos estratégicos, fevereiro confirmou: os desafios de 2025 seriam constantes e as decisões cada vez mais urgentes. Março terminou sob forte pressão, misturando conflitos globais, tragédias locais e problemas antigos que voltaram ao centro do debate. No cenário internacional, a guerra no leste europeu ganhou um novo capítulo de tensão. Um bate-boca entre Trump e Zelensky, na Casa Branca, expôs divergências sobre acordos e ampliou a instabilidade diplomática em torno do conflito na Ucrânia. Em Sorocaba, o futebol trouxe um raro alívio. O São Bento reagiu na Série A2 e garantiu a permanência ao vencer o Rio Claro por 3-0 no SIC, encerrando um período de apreensão para a torcida. Mas o trânsito voltou a impor perdas irreparáveis. Uma briga entre motoristas terminou com a morte do empresário Rogério Albiero de Camargo, na Avenida Dom Aguirre. Dias depois, um novo acidente vitimou um policial militar durante patrulhamento, ampliando o clima de luto. Outro tema sensível voltou à pauta: o futuro do elefante Sandro. O impasse judicial sobre sua permanência no zoológico segue sem definição, enquanto perícias avaliam as condições do recinto. E a mobilidade urbana voltou a gerar revolta. Ônibus superlotados, filas e passageiros espremidos expuseram, mais uma vez, um problema histórico do transporte coletivo. Entre conflitos, tragédias e velhas demandas, março deixou claro:
muitos desafios seguem abertos e continuam pressionando a cidade. Abril expôs em Sorocaba um mês de fortes contrastes entre avanços econômicos, crises políticas e alertas urbanos. Na mobilidade, o uso irregular de patinetes elétricos voltou ao debate. Denúncias de menores circulando sem fiscalização reacenderam críticas sobre a falta de regulamentação e controle do serviço. No campo político, abril foi marcado por uma operação de grande impacto. A Polícia Federal deflagrou a Operação Copia e Cola, com buscas no Paço Municipal, na casa do prefeito Rodrigo Manga e em endereços ligados a contratos da saúde. Foram apreendidos documentos, veículos, armas e quase R$900 mil em dinheiro, além do bloqueio de bens milionários. Enquanto a política vivia tensão, a economia trouxe sinais positivos. O setor de autopeças se consolidou como pilar industrial da cidade, e a inauguração de um novo centro logístico reforçou Sorocaba como polo estratégico para a indústria. O trânsito, porém, segue pressionado. Com quase um veículo por habitante, a cidade enfrenta gargalos históricos e aumento constante do fluxo viário. No esporte, abril trouxe orgulho. O vôlei feminino do Renasce conquistou a Superliga B, e o boxeador Bruno Derrunta César levantou o cinturão sul-americano da WBA. O mês também foi marcado por comoção. A morte do Papa Francisco mobilizou fiéis em Sorocaba e reacendeu reflexões sobre o seu legado. Abril terminou intenso, revelando fragilidades, conquistas e desafios que seguem moldando 2025 na cidade. Maio foi um mês marcado por emoção, despedidas e acontecimentos históricos que repercutiram em Sorocaba e no mundo. No Vaticano, a escolha do Papa Leão XIV marcou um dos momentos mais simbólicos de 2025. Em seu primeiro pronunciamento, o novo pontífice defendeu a paz global e o diálogo entre as nações, reacendendo debates sobre o papel da Igreja no cenário internacional. Em Sorocaba, o mês foi de despedida. Dom Júlio Endiacamini deixou oficialmente a arquidiocese para assumir nova missão em Belém do Pará, encerrando um ciclo que marcou a vida religiosa da cidade. Maio também trouxe reflexões sobre identidade e memória. Uma proposta apresentada na Câmara Municipal sugeriu a atualização do brasão de armas de Sorocaba, criado há 100 anos, reacendendo o debate sobre história e símbolos da cidade. No esporte, o mês terminou em celebração. O Guarani conquistou o título do tradicional Cruzeirão de futsal, vencendo o Manchester Paulista em uma final emocionante na Arena Sorocaba. Na segurança pública, maio trouxe o fim da Cracolândia, resultado de um trabalho coordenado entre o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo, que passou a tratar o problema como uma questão social complexa e não apenas policial. Entre fé, perdas e vitórias, maio se encerrou como um mês de contrastes, refletindo a intensidade e a imprevisibilidade que tem marcado 2025. Junho reuniu episódios que mexeram com Sorocaba e com o país, entre mudanças institucionais, conquistas da comunidade e tragédias que comoveram a opinião pública. Na igreja, uma transição importante marcou o mês. O padre Fernando Henrique Júlio Batista assumiu como administrador da Arquidiocese de Sorocaba, enquanto a cidade aguarda a nomeação do novo arcebispo pelo Papa Leão XIV. Na mobilidade urbana, uma vitória popular. Moradores do bairro Genebra garantiram que não pagarão pedágio para circular dentro da cidade, após a decisão de transferir o pórtico da rodovia Raposo Tavares. Junho também foi de celebração histórica. O jornal Cruzeiro do Sul completou 122 anos, reafirmando seu papel na comunicação regional, na educação e na preservação da memória sorocabana. Mas o mês trouxe alertas graves. O aumento da violência contra a mulher voltou ao debate, com casos de feminicídio que chocaram a região, incluindo o assassinato de Aline Aparecida de Moura em plena luz do dia. No cenário internacional, a morte da brasileira Juliana Marins, durante uma trilha na Indonésia, gerou comoção e reacendeu discussões sobre segurança e resgate em áreas de risco. Entre conquistas, mudanças e perdas, junho terminou revelando os contrastes que têm marcado 2025, do local ao global, do institucional ao humano.
Julho foi um mês intenso, marcado por tensões internacionais, decisões históricas e reflexos diretos na vida de Sorocaba. Logo no início do mês, um terremoto político e econômico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, a mais alta entre as impostas naquele período. A medida não ficou só no discurso. Cerca de 8,5% das exportações de Sorocaba têm os Estados Unidos como destino, especialmente nos setores automotivos e de máquinas pesadas. Empresários alertaram para riscos reais à produção e ao emprego caso a tarifa seja mantida. Em meio às turbulências, uma conquista histórica para a cidade. Após 13 anos de espera, o aeroporto Bertrand Louis Leopold foi autorizado a operar voos internacionais para manutenção de aeronaves. A mudança acelera operações, fortalece o polo aeronáutico e coloca Sorocaba em um novo patamar logístico. Julho também teve capítulos de forte repercussão local. A Justiça suspendeu a transferência do elefante Sandro para o Santuário de Elefantes, mantendo o animal no zoológico enquanto o processo segue em análise. No campo institucional, a Fundação Ubaldino do Amaral completou 61 anos, reafirmando seu papel histórico na educação, no jornalismo e na filantropia regional. O cenário político nacional elevou ainda mais a temperatura. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica por decisão do Supremo Tribunal Federal, em um episódio que dominou o noticiário e ampliou tensões institucionais. Na saúde, um alerta grave. Sorocaba registrou um salto expressivo nos casos de hepatite viral, levando autoridades a reforçar testagens e ações de prevenção. No esporte, o São Bento viveu mais uma mudança no comando técnico, enquanto a cidade se despediu de Estanislau Lau Machado, referência no boxe e na segurança pública. Julho se encerrou com um mês simbólico e carregado, em que decisões globais, disputas locais e desafios urgentes se cruzaram, reforçando o impacto do cenário internacional no cotidiano de Sorocaba. Agosto foi um mês intenso em Sorocaba e região, marcado por dados fortes, decisões de impacto e episódios que reacenderam debates sobre segurança, saúde, infraestrutura e políticas públicas. Ao completar 371 anos, a cidade viveu um período de contrastes, com avanços importantes, convivendo com fragilidades já sentidas no dia a dia da população. Um dos números mais expressivos veio da Justiça. O total de medidas protetivas concedidas na região cresceu mais de 150% em 5 anos. Somente em 2025, mais de 1.000 já haviam sido despachadas até julho, reforçando a ampliação da rede de proteção às mulheres e a maior disposição para denunciar a violência. Na segurança pública, o governo do estado anunciou mais de 50 milhões de reais em investimentos para Sorocaba e cidades vizinhas, incluindo novas estruturas para as polícias. Apesar do volume de recursos, nenhuma das obras teve cronograma definido. Outro alerta veio do mundo do trabalho. Os acidentes de trabalho cresceram mais de 11% em Sorocaba no primeiro semestre, revelando fragilidades nas rotinas das empresas e nos deslocamentos diários dos trabalhadores. Na saúde, um problema recorrente voltou a incomodar. A falta de medicamentos nas unidades básicas, especialmente na Zona Norte, deixou pacientes sem alternativas, além da compra particular, aumentando a pressão sobre o sistema municipal. Agosto também marcou um avanço histórico na infraestrutura. O primeiro voo internacional pousou no aeroporto Bertrand Louis Leopold, vindo da Argentina, consolidando a nova fase do terminal e abrindo caminho para operações regulares. Em contrapartida, uma frustração antiga ganhou mais um capítulo. A entrega da nova rodoviária foi adiada para o primeiro semestre de 2026, com a justificativa de atrasos provocados pelas chuvas. O crescimento da cidade apareceu nos números do IBGE. Sorocaba ultrapassou 760 mil habitantes e a região metropolitana segue entre as que mais crescem no estado de São Paulo. Na política regional, Votorantim viveu uma mudança inesperada. Após reprocessamento dos votos, a Justiça Eleitoral alterou o resultado das eleições municipais e mudou a composição da Câmara. O mês também abriu espaço para debates sobre bem-estar animal,
com a nova lei estadual que proíbe manter cães e gatos acorrentados, e para a memória esportiva e cultural da cidade. Prestes a completar 90 anos, o Xadrez Clube de Sorocaba voltou ao centro das atenções, expondo sua importância histórica e desafios estruturais. No futebol, a torcida do São Bento viveu frustração com a eliminação dramática na Copa Paulista, após uma longa disputa por pênaltis. Agosto terminou deixando um retrato claro de Sorocaba e região, uma cidade em expansão, com conquistas relevantes, problemas persistentes e desafios que seguem exigindo respostas à altura do seu crescimento. Setembro foi um mês de fortes contrastes em Sorocaba e região, marcado por tensões culturais, decisões judiciais, eventos climáticos extremos e operações policiais de grande alcance. Logo no início do mês, um episódio simbólico ganhou repercussão nacional. A Secretaria da Educação determinou a retirada do livro infantil ABC Doido das escolas municipais, após reclamações de pais sobre uma ilustração interpretada como referência religiosa. A decisão gerou reação imediata de educadores, especialistas e do setor cultural. A obra, vencedora do Prêmio Jabuti e adotada na rede há mais de uma década, passou a simbolizar o debate sobre curadoria pedagógica, liberdade artística e censura. Enquanto o debate cultural avançava, um episódio internacional também reverberou no noticiário local. O influenciador conservador Charlie Kirk foi morto a tiros durante um evento universitário nos Estados Unidos, em um caso que mobilizou a Casa Branca e foi lamentado publicamente pelo presidente Donald Trump. No campo administrativo, a Prefeitura de Sorocaba promoveu um remanejamento orçamentário superior a 18 milhões de reais para a Secretaria de Mobilidade. O movimento retirou recursos de diversas pastas, com impacto direto sobre a cultura, provocando protestos de artistas na Câmara Municipal. A mobilidade urbana também entrou em uma nova fase. O sistema de pedágio Free Flow foi anunciado para Raposo Tavares, eliminando praças físicas e permitindo a cobrança sem parada obrigatória. A mudança promete fluidez, mas também gerou dúvidas e discussões entre motoristas da região. Setembro foi especialmente crítico no meio ambiente. Um incêndio de grandes proporções atingiu a Floresta Nacional de Ipanema, destruindo áreas sensíveis, trilhas e monumentos históricos. O combate às chamas mobilizou brigadistas por dias e reacendeu o alerta sobre os riscos da estação seca. Uma forte tempestade em Porto Feliz, com ventos de até 95 km por hora, provocou destelhamentos, queda de árvores e danos severos na fábrica da Toyota, levando o município a decretar estado de emergência. No campo urbanístico, o Tribunal de Justiça barrou alterações no plano diretor relacionadas ao Jardim Pagliato. A decisão atendeu a questionamentos sobre impactos ambientais, viários e de infraestrutura, mantendo suspensas as mudanças propostas. Em Votorantim, setembro trouxe ajustes administrativos. Um plano de contingência entrou em vigor para conter gastos públicos, alterando o funcionamento de repartições até o fim do ano, sem impacto nos serviços essenciais. Setembro se despediu como um mês intenso e revelador. Entre debates simbólicos, tragédias ambientais, decisões judiciais e mudanças estruturais, a região expôs suas vulnerabilidades e também sua capacidade de reação em um ano marcado por transformações constantes. Outubro foi um mês marcado por impactos profundos, reunindo crises internacionais, emergências locais, debates urbanos, episódios de violência e ações de mobilização social na região metropolitana de Sorocaba. Logo na primeira quinzena, o governador Tarcísio de Freitas esteve em Porto Feliz para avaliar os estragos causados pela forte tempestade, que destelhou a fábrica da Toyota no fim de setembro. A produção seguia totalmente paralisada, sem previsão de retomada, diante da gravidade dos danos estruturais. No cenário internacional, outubro foi marcado por um avanço histórico no conflito entre Israel e Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza com mediação do Egito, Catar e Turquia. A trégua possibilitou a libertação dos últimos 20 reféns israelenses vivos e reuniu mais de 20 líderes mundiais, sendo recebida
como um passo decisivo, ainda que cercado de dúvidas sobre sua durabilidade. Em Sorocaba, a saúde pública entrou em alerta. O conjunto hospitalar recebeu 60 doses de etanol farmacêutico, utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, após suspeitas registradas na cidade. O mês também reacendeu o debate sobre o futuro do centro de Sorocaba. Com imóveis fechados, comércio enfraquecido e redução da circulação de pessoas, entidades como a Associação Comercial alertaram para o esvaziamento da região. Na educação, outubro trouxe um momento de celebração. O 5º concurso Cruzeirinho, promovido pela Fundação Ubaldino do Amaral, em parceria com a Prefeitura, premiou alunos e professores por trabalhos voltados à alimentação saudável. A iniciativa reforçou o papel da escola na promoção de hábitos que impactam diretamente a saúde e a qualidade de vida. Mas o mês também foi marcado por violência e comoção. Em Itapetininga, um médico oftalmologista foi preso após assassinar 2 pessoas dentro de uma clínica. A polícia solucionou o caso em menos de 24 horas e apontou motivação profissional, com histórico de conflitos e denúncias anteriores. Em Sorocaba, um episódio de extrema gravidade chocou a cidade. Um motociclista de 35 anos morreu após ser perseguido e atingido propositalmente por um motorista durante uma briga de trânsito na Avenida Ipanema. Encerrando o mês com uma mensagem de mobilização e esperança, Sorocaba sediou a 11ª edição da Corrida Pink do Bem. Mais de 5.000 participantes lotaram o Parque das Águas, número recorde do evento. Outubro terminou como um mês de contrastes intensos, entre crises globais, alertas locais, tragédias, debates estruturais e ações coletivas. A região viveu um período que expôs fragilidades, mas também a capacidade de reação, engajamento e mobilização da sociedade. Novembro de 2025 entrou para a história recente de Sorocaba como um dos meses mais turbulentos da política local. No dia 6, o prefeito Rodrigo Manga foi afastado do cargo por decisão judicial, no âmbito da Operação Copia e Cola, que investiga suspeitas de corrupção na área da saúde. O afastamento, inicialmente por 180 dias, provocou forte repercussão política e institucional. Com a saída de Manga, o vice-prefeito Fernando Martins assumiu o comando do executivo. Em sua primeira entrevista coletiva, adotou um discurso de continuidade administrativa, manteve o secretariado e afirmou confiar na justiça, ao mesmo tempo em que declarou apoio pessoal ao prefeito afastado. Poucos dias depois, o cenário se agravou. A Polícia Federal apontou Rodrigo Manga como líder de uma organização criminosa, suspeita de desviar recursos públicos por meio de contratos fraudulentos e lavagem de dinheiro. O relatório detalhou supostas irregularidades na contratação de organizações sociais da saúde e no uso de empresas ligadas a familiares para ocultação de recursos. No Legislativo, a crise levou à instalação da CPI da Saúde após meses de impasse. A composição da comissão, dominada por vereadores da base governista, gerou críticas, protestos e acusações de falta de transparência durante a votação. Fora da política, novembro também teve momentos simbólicos. A Cruzeiro FM 92,3 comemorou 30 anos no ar, se consolidando como uma das principais emissoras do interior paulista e reforçando sua integração com o jornal Cruzeiro do Sul. No esporte, o futuro do São Bento seguiu indefinido, com o adiamento da decisão sobre a transformação do clube em SAF por entraves jurídicos. Já o Cruzeirinho 2025 reuniu jovens atletas da cidade e da região, consagrando campeões em 7 categorias. No cenário nacional e internacional, o mês também foi marcado pela prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, e pela conquista histórica do Flamengo, que se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Novembro terminou deixando Sorocaba imersa em um ambiente de forte tensão política, investigações em curso e questionamentos institucionais que atravessaram o cotidiano da cidade.
Dezembro foi um mês de balanço, marcado por reconhecimentos, conquistas e despedidas que deixaram marcas profundas em Sorocaba e na região. O jornal Cruzeiro do Sul foi homenageado pela Associação Nacional de Jornais, pelos seus 122 anos de história, em uma cerimônia que reuniu veículos centenários e reforçou o papel da imprensa na democracia brasileira. Na política local, a confirmação de que o prefeito afastado Rodrigo Manga continuaria recebendo subsídio reacendeu debates sobre legalidade, ética e responsabilidade administrativa. A região metropolitana de Sorocaba foi abalada pela morte do prefeito de Piedade, Geraldo Pinto de Camargo Filho, o Geraldinho, aos 47 anos. A despedida mobilizou lideranças e moradores, que destacaram seu legado político e administrativo à frente do município. No esporte, Sorocaba celebrou. O Magnus conquistou o título do Campeonato Paulista de Futsal, vencendo o Corinthians em uma arena Sorocaba lotada e encerrando o ano com festa. As chuvas voltaram a expor velhos problemas urbanos. Alagamentos em vias e bairros reacenderam críticas sobre obras de drenagem prometidas após a calamidade de janeiro de 2024 e ainda não concluídas. Dezembro também foi marcado por perdas institucionais e históricas. A cidade se despediu de Laelso Rodrigues, aos 93 anos, empresário, filântropo e último instituidor vivo da Fundação Ubaldino do Amaral, cuja atuação deixou um legado decisivo para a imprensa, a educação, a cultura e o desenvolvimento de Sorocaba. Ao longo do ano, a FUA também perdeu 6 conselheiros, que ajudaram a construir sua trajetória. Entre eles, Laor Rodrigues, além de Antônio Rodrigues, Benones Lázaro Antunes, João Dias de Souza Filho, Nicolau Moisés Filho e José Antônio Matiello, o Setinho. Despedidas que simbolizam o encerramento de um ciclo histórico. Dezembro encerrou 2025 assim. Entre reconhecimentos, vitórias e despedidas, Sorocaba fecha o ano olhando para o futuro, sem esquecer as histórias e as pessoas que ajudaram a construir o seu presente. 2025 termina deixando marcas. Marcas que viram aprendizados, dores que pedem respostas e esperanças que insistem em ficar. O próximo ano se aproxima com novas escolhas, novas responsabilidades e o mesmo desejo coletivo. Seguir em frente mais fortes, mais atentos, mais humanos. Porque Sorocaba não é só notícia. Sorocaba é história viva e continua sendo escrita todos os dias.